Esses assuntos que nós tratamos aqui com você, ele requer que nós tenhamos um profundo interesse e uma certa paciência para investigarmos. Quando, por exemplo, vamos tocar nessa questão do propósito da vida e a relação direta com o autoconhecimento, assim como qualquer outro assunto que tenhamos que nos aproximar aqui, isso requer que nos aproximemos com esse interesse, com essa determinada paciência para uma compreensão direta. Uma vez que os assuntos verdadeiramente importantes para as nossas vidas são assuntos que não são tão simples, são assuntos complexos. A nossa mente, ela funciona de uma forma muito complexa. Há uma grande complexidade nesse formato ou nesse modelo de funcionamento psicológico em cada um de nós. E nós estamos querendo determinar na vida algum propósito. É por isso que temos nos aplicado a esta busca pela espiritualidade. E isso ocorre porque nós acreditamos que pela busca pela espiritualidade, dessa assim conhecida espiritualidade, iremos tomar ciência da importância desse significado, que é o significado da vida. Observe que nós começamos a fazer esse tipo de questionamento, ou temos esse interesse, em geral, a maioria das pessoas só se sentem inclinadas à investigação desses assuntos quando estão suficientemente cansadas, decepcionadas e frustradas. Pelo fato de já terem buscado tudo lá fora e terem descoberto que nada disso coloca um fim definitivo para essa condição interna de complicação, de problema. E que condição é essa? É a condição desse interno conflito, contradição, ou alguma forma de sofrimento que lhe atingiu num certo grau de intensidade que elas já buscaram todos os recursos e ainda não resolveram. Aqui nós estamos com você investigando isso, lhe falando a respeito do despertar de algo novo para a sua vida, de tal forma que essa sua vida passe por uma profunda mudança. Esta transformação, ela de fato se faz necessária. De outra forma, estaremos só idealizando, imaginando um propósito para a vida. Há uma verdade, sim, no que diz respeito à vida, e a realidade que está oculta dos nossos olhos, em razão desse fundo de modelo de pensamento que nós temos sobre a vida. E essa realidade, ela pode sim se revelar e precisa se revelar para que haja essa completude, essa paz, essa liberdade, essa felicidade, esse amor, essa coisa que nós procuramos, que não encontramos em lugar nenhum. O interesse real nosso aqui, dentro desses encontros, é tomar ciência disso, é assumir a verdade,
é ter uma visão clara desta única coisa que se oculta dos nossos olhos. Em razão desse padrão de pensamento que nós temos, porque é o padrão cultural, social, humanista, onde somos, na verdade, criados dentro desta criação, motivados a buscar algo que possa nos completar, que possa nos preencher nesta particular vida que nós temos. Aqui nós temos revelado a você que há sim uma realidade presente, mas não está dentro desse formato de vida como é conhecido pela mente. Nós precisamos ter uma aproximação verdadeira daquilo que nós somos, o que requer a presença do autoconhecimento. Então, quando há esta verdade se revelando, que é a verdade sobre aquilo que nós somos, e já temos falado isso aqui várias vezes com vocês. São dois os aspectos. O primeiro aspecto é aquilo que somos na vida, nesta vida como nós conhecemos. Nesta vida conhecida de todos nós, aquilo que somos é a expressão de uma identidade que se mostra presente em uma relação com tudo à sua volta, dentro desta separação. Assim, esse aspecto da vida presente em nós é a vida do eu, a vida da pessoa. É tudo que nós sabemos sobre quem nós somos. Criaturas com problemas. Nós temos na vida um misto de prazer e dor, alegria e tristeza, momentos de paz e de conflito, amor e ódio. Assim é a nossa vida. Então, esse é o primeiro aspecto daquilo que nós somos nesse contexto, desta vida. Quando nós usamos expressões minha vida ou nossa vida, estamos nos referindo a essa complexa vida psicológica, orientada naturalmente pelo ego e, portanto, nesse egocentrismo. O segundo aspecto é o aspecto da realidade da vida, aonde o ego não está, onde esse eu não está. Onde há uma realidade que não está dentro do conhecido. Essa realidade que está oculta, enquanto a verdade não se revela, não se apresenta. Então, quando as pessoas querem descobrir o propósito da vida, o autoconhecimento é aquilo que lhe dá a verdade, a base do propósito. Então, esta vida como nós conhecemos, ela não tem qualquer propósito. É uma vida de desordem, é uma vida de confusão, é uma vida de contradição e de problemas. Nós realizamos qualquer coisa na vida, mas é uma realização que tem por elemento principal desta realização
esse eu, esse ego. E, portanto, todas essas realizações são realizações egocêntricas. Quando as pessoas perguntam qual é o significado de tudo isso, qual é o significado da vida, o que é a vida, a pergunta delas está presente pelo fato de que, por detrás da pergunta, existe um elemento que está vivendo essa confusão, essa frustração, esse sofrimento, que é o sofrimento da ignorância. Em razão desses estados internos, surge a pergunta. Um olhar direto para a vida irá lhe mostrar que essa vida, como nós vivemos, que estamos vivendo, tudo que a pessoa conhece. Observe, a pessoa é o centro. A pessoa é o experimentador. A pessoa é o elemento principal dos acontecimentos, dos eventos. Essa pessoa é o ego, é o eu. E esse movimento egocêntrico, ele está produzindo prazer e dor, amor e ódio, paz e conflito. Portanto, problemas. Uma vez que você compreenda que ter uma aproximação de si mesmo requer uma compreensão do que é o pensamento, do que é e do que significa as emoções, do que ela é constituída e qual é o significado delas. Assim como o que é esse pensamento e como ele se processa. O significado dos sentimentos presentes em cada um de nós. A forma como percebemos esta assim chamada vida. Reparem, tudo isso requer uma compreensão de nós mesmos. Aqui estamos fazendo naturalmente o uso da fala. Então, as palavras estão sendo colocadas. Mas não podemos simplesmente ouvir essa fala ou essas palavras e teorizar sobre isso. Ou transformar isso num modelo psicológico ou filosófico, onde iremos nos ocupar apenas com explicações verbais, com teorias e conceitos. É necessário, é fundamental nós termos um olhar direto para tudo isso. Observe a complicação que tem se tornado os nossos pensamentos dentro de cada um de nós. E é fundamental a compreensão do que é o pensamento, de como lidar com os pensamentos. Quando as pessoas fazem essa pergunta, é porque elas, quando chegam nesse ponto, é porque elas já perceberam a confusão que é viver tendo a vida norteada pelo pensamento. Como lidar com os pensamentos? Essa é a pergunta. Uma vez que esses pensamentos estão determinando todo esse nosso comportamento e também esse sentimento, essa emoção, esse modo de perceber. Assim, nossas relações
elas se assentam no pensamento. Como lidar com os pensamentos? Reparem a complexidade de tudo isso. Porque o pensamento nos diz, nos fala de alguém presente, desse mim, desse eu. Então, esse você, que o pensamento diz que está aí, é esse que tem que se tornar responsável pelos pensamentos. Reparem como isso é delicado, porque achamos isso perfeito. Achamos isso algo muito lógico, sensato, razoável. Pense sobre isso. Não faça as coisas sem pensar. Pense antes de falar, pense antes de agir. E, no entanto, ninguém nos diz a verdade que está por detrás do pensamento. E qual é essa verdade? É que não existe um pensador por detrás dele, como o pensamento nos faz acreditar. Não existe esse você responsável pelo pensamento, como o pensamento nos faz acreditar. Tudo isso é apenas um jogo do pensamento. É a forma como o pensamento se processa. É típico do pensamento criar um pensador para ele. Observe o que estamos dizendo aqui. O pensador, ele cria o pensamento, é ele que estabelece o pensamento, é ele que pensa o pensamento, ou é o pensamento que imagina um pensador e, portanto, cria um pensador e lhe dá a responsabilidade pelo que ele mesmo está aprontando, pelo que ele mesmo está fazendo. Uma vez que você compreenda o que é o pensamento, terá a resposta de como lidar com os pensamentos. E lidar com os pensamentos requer a atenção sobre o movimento do pensamento. E não um pensador lidando com os pensamentos. Esse você responsável lidando com os pensamentos. Isso porque não há nenhum pensamento. Quando colocamos atenção sobre esse instante, sobre esse momento, fica claro que não há nenhum pensamento para um pensador. Esse pensador é o pensamento. Quando o pensamento está presente, o pensador está presente. Quando não há nenhum pensamento presente, não existe nenhum pensador. Então, como podemos falar de um pensador que produz pensamento? Não existe separação entre o pensamento e o pensador. Isso é uma fantasia do próprio pensamento. O pensamento está criando esse pensador na intenção de manter sua continuidade. Esse é um jogo do próprio pensamento. É ele que cria perguntas e é ele que dá respostas. É ele que cria o pensador, é ele que cria o experimentador, é ele que cria esse eu buscando um significado para a vida, buscando um propósito para a vida. Tudo isso é o pensamento que está construindo. Assim, a vida, como nós conhecemos, assentada no modelo que é o modelo do pensamento,
Nesta vida é que está presente esse ego, esse pensador, esse experimentador. E essa vida é a vida da confusão, é a vida dos problemas, é a vida da desordem, é a vida do sofrimento. Tudo isso está sendo produzido pelo pensamento. Não atentamos para isso, não tomamos ciência disso, não temos uma clara visão disso, porque nós não nos conhecemos. E você jamais terá ciência da verdade sobre você, enquanto não compreender a mente, como ela funciona. A mente não é outra coisa senão um conjunto de memórias, de lembranças, de recordações, de pensamento, sentimento, sensação, percepção, emoção. Essa mente, nós a temos dividido em mente consciente e inconsciente. As lembranças recentes, elas se mostram com mais facilidade em expressão nesse instante. Isso faz parte dessa assim chamada mente consciente. E as memórias ou lembranças não recentes, mais ocultas, não lembradas com rapidez, com facilidade, porque estão reservadas em alguma parte nesse campo da memória, da recordação. Nós chamamos de mente inconsciente. Então, as memórias mais profundas é parte da mente inconsciente. As memórias mais recentes é parte da mente consciente. Mas aqui estamos lidando com a mente. É necessário ter uma compreensão da mente, como ela funciona. Ou, de outra forma, estaremos sempre dentro desse formato de padrão, de repetição, de continuidade. Algo que estamos trazendo há milênios conosco, em razão de todo esse resultado de história humana. Então, esse é o nosso condicionamento, é a nossa forma de pensar, de sentir, de agir, com base no pensamento. E esse que está nesta ação, nesse sentir, pensar e agir, é o eu, é o ego. A grande compreensão aqui, a beleza da revelação aqui, é que esse eu é esse elemento que se vê separado da vida, conduzindo uma particular vida a partir deste centro que ele mesmo tem determinado como o centro das experiências, sendo ele o experimentador. Vejam como isso é delicado. A vida, ela é só o que acontece e há nela só a experiência. E, no entanto, o eu, o ego, esse centro, está presente. E, no entanto, ele é uma imaginação construída pelo pensamento, criando essa identidade que é o experimentador separado da experiência. Acompanhe isso com calma. É isso que está produzindo problemas. É isso que está lhe afastando da realidade, do real propósito da vida. A verdade é que a vida está além
de todo o idealismo de propósito. O único real propósito na vida é a vida, livre dos propósitos, do eu, do ego, desta ilusória identidade. Estamos juntos. Aqui estamos abordando com você uma aproximação da vida, da real vida. Uma vez que a mente esteja livre deste padrão de mente, uma vez que a mente se torne ciente dela mesma, côncia dela própria, um espaço novo se abre para uma nova qualidade de mente, que não é mais esta mente condicionada, que não é mais esta mente do eu, que é a mente do ego, onde esse centro ilusório, que é o pensador, o experimentador, está presente. Assim, olhar para aquilo que está aqui e descobrir a realidade divina é a realidade do seu ser se revelando. Então, quando há esta verdade, que é a vida, a real vida, onde não tem mais essa particular vida, esta pessoal vida, onde todos os problemas surgem, confusões, desordem e sofrimentos aparecem, quando não existe mais isso, nós temos a realidade da vida real em seu propósito. Não é a pessoa com um propósito. Pensamento comum é a pessoa realizando propósitos. Tudo isso são projeções do centro, que é o eu, o ego. A ideia de ser feliz, de ter paz, de alcançar o amor, de realizar sonhos, objetivos e conquistas, tudo isso está dentro desse formato de egocentramento. A realidade deste ser é felicidade? É consciência? Consciência, ser, felicidade? É a natureza da vida. Na vida não há conflito, não há contradição, não há problemas. Isso requer a compreensão de como o pensamento funciona. Um espaço novo está aberto, está aqui e agora. Quando o pensamento psicológico, quando esse padrão de pensamento egocêntrico não está mais. E como isso se realiza? Com o despertar da consciência? Com o despertar de sua natureza divina? Então, pensamentos não são mais problemas. Assim como sentimentos, emoções, sensações e percepções. Esse é o nosso assunto aqui com você. Dentro desse canal e também em nosso outro canal, chamado Marcos Gualberto. Depois você dá uma olhadinha lá em nosso outro canal. Nós temos aqui na descrição do vídeo o link para o outro canal.
Além disso, temos encontros online que ocorrem nos finais de semana. Sábado e domingo estamos juntos, nesse contato com o silêncio, com a investigação da verdade daquilo que somos, através de perguntas e respostas. Estamos explorando isso com você. Ok? Então, sábado e domingo estamos juntos. Está aqui na descrição do vídeo o link para você conhecer e se aproximar desses encontros. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz sentido para você, fica aqui o convite, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Essa autoinvestigação é a base para esse autoconhecimento, uma vez que autoconhecimento é a compreensão de todo esse processo, vou repetir, de todo esse processo do pensar e do sentir. Você não vai analisar isso, você não vai especular sobre isso, você não vai tirar conclusões sobre isso, você vai